Hanan Moshe, Marcos capítulo 9. Após nosso mestre ter ensinado a Pedro e a multidão sobre como vencer o ego através da dor da cruz, como falamos no último grau, e assim cumprir a vontade soberana do Criador, disse no início do capítulo 9, mal subdividido. Vocês lembram que em Mateus também subdivide essa parte em capítulo, assim também acontece em Marcos? E que péssima subdivisão de capítulos, que impossibilita as pessoas de entenderem o contexto. Aqui em Marcos, o mesmo erro. E aí, é claro, as pessoas jamais vão entender o que nós vamos ler agora no capítulo 9, os primeiros versículos. Dou garantia a vocês que existem aqui entre nós homens. E para você entender, 2 homens que não vão experimentar a morte antes de verem o reino vindo com todo o poder. Revelare. Nós já vimos isto em Mateus, mas cabe aqui dizer algo registrado bem diante dos nossos olhos. Moisés e Elias, que representam todo o Tanar, toda a Bíblia que eles tinham nas mãos, estavam ali em carne diante deles. Escreva aí, Moisés e Elias estavam em matéria. Pois 6 dias depois, como diz Mateus, como diz João Marcos, apareceram no delta de luz, que chamamos de Monte da Transfiguração, diante dos 3 discípulos, outro delta, mais próximos. Vocês preferem delta, grego, ou dalat, hebraico? Tudo mesma coisa, proto-hebraico, deste anel e disso aqui, que pode ser o candelabro, que pode ser a ampulheta, que pode ser os degraus da vida, as escadas, o sol, a lua, enfim, a vida inteira é dualidade. Só o tolo que não reconhece. E ali nós tínhamos uma tríade. Jesus, Moisés e Elias. A Bíblia, já revelamos isso em Mateus. Mas também estavam ali para ver isso apenas 3 dos 12 discípulos. Pedro, Tiago e João. Se Moisés e Elias estavam no cosmos material, presos aqui à dimensão de espaço, tempo e matéria, naquele momento, pense, 2 revelações inexequíveis ou quíveis, algo que é sem interpretação, sem descrição, sem palavras. Primeira revelação apenas nesses versos. Jesus é o Criador em carne, pois mesmo estando materialmente ali como avatar de Deus, chama Moisés e Elias de onde estão, onde lá não há espaço que chamamos da condição céu, para o cosmos material que há espaço, a fim de que o delta discípulos registrassem o delta Bíblia e a revelação do fim. Quem entendeu? É um pouco difícil entender para quem não assistiu os graus
de 30 a 145 sobre quântica e dualidade. Mas para vocês que não assistiram e para que possam entender o contexto aqui, desses revelares, isso aqui é tão profundo, mas tão profundo, que eu quero que você diga aí. O corpo de Moisés foi disputado. Para quê? Para que fosse preservado. Você entende? Escreva aí, o corpo de Moisés foi disputado para que fosse preservado. Essa disputa eu já revelei lá nos vídeos de dualidade como ela se deu. Ego Deus, Theo Deus. E nessa decisão interna do Criador, estabeleceu ele, portanto, que sim, era importante preservar a matéria de Moisés, a fim de usar aquele mesmo corpo no tempo devido. De 1500 a.C., agora, 1500 anos depois, ele está usando esse corpo diante deles no Monte da Transfiguração. E depois, novamente, em 1260 dias do período dos últimos 7 anos, que veremos em breve quando chegarmos em Apocalipse, das 2 testemunhas. Mas isso é tão profundo. Eu quero que vocês imaginem onde estava Moisés. No paraíso? Esse é o grande problema. As pessoas acharem que o estado imaterial é como o material. E fazem disso seu cânone, sua vara de medir. E acham que esse é o paradigma de que lá, depois da morte, existe espaço. Não existe. E se não existe, não existe lugar. Lugar é uma poesia. Mas o corpo dele está preservado e guardado. O corpo é material. E Elias? Como Elias saiu da terra e os dois não experimentaram a morte, representam a Bíblia. Lei e profetas. Só eles são grandissimamente respeitados pelos judeus até hoje. E só eles poderiam apresentar, preparar o caminho para o Messias que eles aguardam. O que eu estou querendo dizer é que em algum lugar, poeticamente falando, estavam Moisés e Elias. Que autoridade tem um filho de Davi de chamar Moisés e Elias para estarem com ele em carne, aqui nesse cosmos, nessa dimensão, se apresentando aos discípulos? Quem entendeu que só o simples fato do Criador em carne, ou de Jesus, o filho de Davi, Senhor de Davi, ter poder de chamar Moisés e Elias da onde estão para virem ali, só isto revela que Jesus é muito mais do que o Messias. Este revelar é sólido e suficiente para decretar Jesus como Criador em carne. Segundo revelar, Jesus está dizendo claramente que o reino só virá quando Moisés e Elias estiverem aqui novamente neste cosmos material, o que em si, esse revelar é suficiente para aniquilar qualquer hipótese de arrebatamento e nos mostra a dualidade divina. Antes de falar da dualidade, vamos voltar aqui para ler. Lê comigo. Dou garantia a vocês que existem aqui entre nós 2 homens que não vão experimentar a morte antes de verem o reino vindo com todo o poder.
Você prestou atenção a cada iod? Só esse texto, para quem é sábio, dá valor a cada iod. Só esses trechos tão pequenos já revelam que Jesus é Deus e aniquila a trindade de pessoas e qualquer outro tipo de interpretação sobre. E só aqui aniquila a possibilidade de Jesus ser apenas um profeta ou um Messias. E só aqui nesse texto aniquila toda a possibilidade de pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo, arrebatamento, rapto, o que quer que seja. Inclusive a interpretação figurologista de que Jesus já veio em espírito. E de que o Apocalipse é mentira ou que já tenha acontecido. Só nesses 2 versículos. Que coisa. Agora falamos sobre a dualidade. Revelare, revelare. Primeiro, o reino será juntar a palha e destruir. Anticristos. Eu quero que você escreva comigo agora, senão você não vai entender. Lembra do meu vídeo grau, um dos mais difíceis, pelo qual eu sou mais odiado, mal compreendido, insultado. Jesus é o anticristo. Quem lembra? Quem pode colar aí? Você vai aprender agora. Você vai pegar uma caneta, uma pena com tinta e um pergaminho e vai escrever assim. Ó. Escreva aí. Cristo e Messias significam ungido, escolhido, santo. Cristo significa santo, separado, ungido, escolhido, diferente, ex, tirado para ser destaque. Ex é santo. Ex significa aquilo que foi tirado para fora, em destaque, colocado acima, diferente dos demais, escolhido para ser diferente. E agora você vai colocar anticristos, que significa, por óbvio, aquele que não é escolhido, aquele que não foi separado para escolher, para ungir, para santificar. Porque é santo, santifica, ajunta. Agora este não, esse é o que espalha. Este é o que destrói. Este é aquele que vem para separar os não santos. Como ele não é santo, ele não vem para tirar para fora. Ele vem para manter dentro. Todos que estão presos dentro de um sistema do mundo, todos que estão ali, dentro, e que nunca saíram para fora, nunca foram santos, serão agremiados e destruídos. O que é que Jesus disse todos os dias, 1260 dias, 42 meses que nós estamos vendo aqui? Primeiro eu virei e ajuntarei a palha. Anjos me ajudarão em todos os ventos da terra, e eu vou juntar os perdidos, os condenados, os maus, a palha, o joio. Em todas as parábolas e metáforas ele só falou isso. João Batista já começou apresentando ele como aquele que separaria com fogo. Malaquias já tinha dito que ele seria este homem. O Deus Humus em terra que viria para fazer isso. Preste muita atenção. Se eu revelei a vocês um grau tão difícil e elevado, que é de quem é o anticristo, aquele que tem poder de unir o mundo, um homem tem poder de unir o mundo?
Eu acabei de ler uma revista da Chamada da Meia-Noite. Alguém conhece a Chamada da Meia-Noite? Que são considerados os maiores teólogos. Olha, é impressionante o quanto que padre, papa, cardeal ou pastor da Chamada da Meia-Noite, o pastor de qualquer convenção ou casa publicadora teológica, é tudo mesma coisa. Palha. Palha. Resíduo. Lixo. Arranjam os dentes contra mim. Lixo! Sempre a figura de Satanás em carne, a trindade que vai estar aqui em carne, é a trindade do mal. As duas bestas. Por favor. Quem é que tem poder de unir? Apocalipse 17, 17. Quem é que tem poder de fazer guerra aos santos e vencê-los? Quem é que é enviado em 2 Tessalonicenses 2, 10, 11 e 12? Quem é que vence os santos e luta contra a mulher a fim de crivá-la com a permissão de Deus, assim como a antiga serpente volta depois, no final do milênio, para crivar como a serpente alada, aquele dragão que esteve lá no Jardim do Éden, também com a permissão de Deus e que agora está vencendo os santos em Apocalipse 12? Então nós entendemos isso. Os sábios que amputaram suas tradições e teologias, amputaram, jogaram fora, deceparam, tiraram de si para aprender, se dobrar, se ajoelhar diante do que é verdade, do Deus amável e terrível, sabem o que eu estou dizendo. A manifestação do anticristo é nada mais do que a primeira parte da vinda de Jesus. Você quer arrebatamento? Você quer a volta de Jesus? Jesus está prestes a voltar mais depressa do que você pensa, porque ele virá em carne, como delta inferior negativo, para agremiar todos os do mal, toda a palha. Este é o Deus que foi crucificado de amor, mas é o Deus que em 70 depois de Cristo, ainda naquela geração, como ele disse, matou através de Tito, Flávio, Vespasiano, Domiciano, 500 judeus por dia crucificados. Quem está entendendo aí? O que é Satã? Adversário. O que é diabo? Divisor. Espalhador. O que é que Jesus vem fazer agora? Juntar todos os malignos como palha em 3 anos e meio. Escreva aí. Jesus estará aqui ajuntando a palha. Primeiro o reino de Deus vem purificando. E quem é que sabe disso? Primeiro o reino será juntar a palha e destruir. Ei, eu e você estaremos aqui, dizendo ao mundo, mesmo que não nos ouçam, mesmo que não nos conheçam, estaremos dizendo ao mundo: este homem que está em Jerusalém, este homem que está em Israel, é o enviado do Criador para juntar toda a palha e destruir. Nós, sábios, não vamos temer o anticristo, pois sabemos o que ele é, quem ele é e o que ele veio fazer. Segundo, o reino será juntar o trigo no celeiro, como sempre dizia suas metáforas, e descansar. Esta é a função do santo de Deus. A função do santo de Deus é juntar os que também são santos, isto é, escolhidos, separados, diferentes, tirados para fora, tirado para fora, isso é santo. Ele vem pegar os que saíram, os que foram desprezados por terem saído de um sistema mundial, por não terem aceitado a imposição de um sistema mundial ególatra, e por terem levado a sua cruz, isto é, sido desprezados da sociedade religiosa, política, será agremiada, juntada como trigo no celeiro, que representa o reino.
Esta é a função do Christus em seguida. Então escreva aí, 1260 dias. Ajunta a palha. Nos outros 1260 dias, destrói a palha. Ao final dos 7 anos, destrói toda a palha e ajunta o trigo, o fruto no celeiro. E começa o reino. Assim como tenho vaticinado e sou ferrenhamente chamado de herege pelos bíblias. Primeiro delta de luz, Moisés estará aqui e Elias, as duas testemunhas, e o Cristos no crivo, anticristos. Quem pode entender isso? Sabe quem é que vai estar aqui na primeira fase, 1260 dias? Moisés e Elias. Agora você entende por que Moisés e Elias estarão aqui? Não, você ainda não entende, você vai entender agora. O mundo inteiro, escreva aí, sabe sobre o anticristo, anuncia o anticristo. Mas eu não ouço ninguém falar sobre a vinda de Malaquias 4, o Elias. E quem vai estar aqui? Para os judeus haverá um Elias. Mas o verdadeiro Elias estará ali. E é por isso que Elias estará ali. Para que esse falso Elias, que os Messias acreditarão como falso profeta, você entende agora quem é o falso profeta? Quem é a besta? A besta é o falso profeta. Nós veremos isso quando chegarmos em Apocalipse, estivermos terminando a tradução do Novo Testamento original. Nós veremos lá, mas você já está vendo aqui, porque Jesus também falou em escatologia, a verdadeira escatologia. Entenda. Você entende por que ele se chama falso profeta? Há pouco eu li um testemunho de uma enciclopédia bíblica de teólogos dizendo que há muito mistério sobre por que existe essa expressão falso profeta. Eles não entendem nada. Eu estou dizendo por que é falso profeta, porque o maior de todos os profetas foi João Batista, o verdadeiro Elias. Jesus disse, Elias já veio e já preparou o caminho, eu sou o Messias. Mas agora eles esperam o Messias e eles dizem, o Elias terá que vir, e ninguém fala isso. O Elias virá primeiro, então virá por esses dias, agora, em nosso tempo, em nossa geração, muito provavelmente, o Elias. E por que é que Jesus manda Elias? Por que é que Jesus levou Elias numa carruagem de fogo, poeticamente falando? Porque para que eles nunca possam dizer que Jesus, o Criador em carne, está mostrando para eles o caminho, a verdade, que eles tão endurecidamente, tão obstinadamente rejeitam. Por isso Elias vai estar aqui diante deles. Quem está entendendo? O falso profeta é o maior, o mais falso profeta de todos os tempos, assim como João Batista foi o melhor de todos os profetas, virá em breve por esses dias o pior, o mais terrível falso profeta, por esses dias aparecerá. O mais terrível falso profeta, assim como João Batista foi o melhor. E quem é que vai enviar ele? Deus. Para quê? Para enganar quem? Aqueles que já são palha, joio, falsos. Se eles são hipócritas, que significa falsos, se eles são religiosos, se eles são bíblias, se eles querem um engano, se eles querem privilégio, se eles querem mentira, então virá a mentira, a falsidade personificada, corporificada, materializada, para levar eles para onde eles querem. Isso é muito profundo.
Eu espero que você esteja ao alcance de entender. Você entende que Moisés e Elias estarão aqui no primeiro delta de luz e Cristos no crivo anticristos? E você entende que estarão aqui o segundo delta de trevas? Para os judeus, uma das bestas, o Elias, de Malaquias 4, preparando o caminho para o Messias. Teremos, portanto, no delta de trevas, o Elias e o Messias, que é o agremiador do joio e da palha. Pedro continua. Então disse para que eles anunciassem o que viram apenas quando ele ressuscitasse, o que viram, perdão, apenas quando ele ressuscitasse dos mortos. Sábio guarda segredo. Quem lembra? 3 S's. Sábio que não guarda segredo não é sábio. Jesus pediu segredo. Eles guardaram segredo. Mas entre eles, os 3, houve uma longa discussão. Se ressuscitar dos mortos era literal ou figurado. E como isso se daria? Então, os 3 discípulos mais próximos perguntaram por que os mestres da Bíblia dizem que é necessário vir o Elias primeiro, quando Jesus disse que o Elias já veio, nós temos em Mateus, já revelado em Mateus. Aqui está a fala que comprova tudo o que eu revelei agora para vocês, onde os Bíblias aguardam Elias primeiro. O que eu estou dizendo é muito revelador e profundo. Eu já falei isso, mas não como agora. E conforme o tempo vai indo, nós vamos enxergando. O falso profeta enxergue. Abra seus olhos. Revelar é tirar o véu. Tirar o véu. O falso profeta é uma das bestas que virá primeiro. Por isso ele vem primeiro, por isso ele é a primeira besta. Ele é o João Batista falso, escreva aí. Ele é o Elias encarnado falso, hipócrita. É uma mentira. Mas é Deus quem vai enviar. Iluminari. Quase todos hoje falam do anticristo. Mas quem é que fala que primeiro virá o Elias? Escreva aí, escreva aí, escreva aí, escreva aí. Escreva aí. A primeira besta é o Elias. A primeira besta é o falso profeta. A primeira besta é o falso Elias. O falso João Batista. Quem entendeu? Pedro nos dá detalhes agora do dia em que tiveram medo de expulsar um espírito maligno. Ele nos conta que ao voltarem os 3 discípulos onde estavam e viram o Monte da Transfiguração, que nós já vimos, os outros viram uma grande multidão perto deles. Escreva aí. Os 3 estavam com Jesus, vendo Moisés e Elias. Ao descerem, viram lá embaixo 9 discípulos. Os outros 9, cercado, arrodeado por uma grande multidão. E quem é que estava lá tomando o microfone? Quem é que estava com o microfone na boca, falando ao povo e criando polêmica, discussão? Os mestres da Bíblia.
Uma grande discussão. Quando o povo viu Jesus chegar, se assustaram e correram para cumprimentá-lo. Foi quando nosso mestre perguntou: o que é que vocês estão discutindo? Nós tínhamos um problema ali embaixo. Hoje eu tô aqui não para te mostrar os meus resultados com meus negócios online. Eu quero te mostrar esses resultados aí, de pessoas comuns, assim como você, que aplicaram o meu método e estão vendendo todos os dias pela internet. Se você quer aprender como você pode começar o seu negócio online, trabalhando aí na sua casa, nas suas horas vagas, sem precisar de grandes investimentos, clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar como ganhar dinheiro online de verdade. 9 discípulos não conseguiam expulsar o espírito maligno. Nós já vimos isso em Matiarro, mas nós não sabíamos que estava nesta ordem. E agora, pela cronologia adequada, informada por Pedro através de João Marcos, nós podemos entender que quem tentou expulsar foram os 9 discípulos, e que tiveram medo daquele jovem com aparência terrível, que convulsionava, que era cheio de cicatrizes de queimaduras, de afogamento, um corpo que ora caía na água, ora caía no fogo, desde a infância. Nós já vimos isso. Mas preste atenção no que não sabíamos. Quando o espírito maligno viu Jesus, através do menino, trouxeram o menino, Jesus pediu para trazê-lo, imediatamente causou uma convulsão, caiu no chão, começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Ao que o pai respondeu: desde a infância, mestre. Se puderes fazer alguma coisa, então tenha compaixão e nos ajude. Preste atenção aqui. Isso aqui é tão importante. Eu me identifico muito com o meu mestre Jesus Cristo. Eu também faço isso. E quem me conhece de perto sabe que as pessoas, quando estão falando comigo e que elas erram alguma expressão, eu corrijo elas na hora. É ou não é? Tem alguém que me conhece de perto aí no chat? Eu corrijo imediatamente porque eu não suporto ver expressões erradas. Jesus era assim. Jesus viu que o homem usou um termo equivocado. Desde quando? Desde a infância, mestre. Se puderes fazer alguma coisa, então tenha compaixão e nos ajude. Eu pergunto-vos, o que foi que ele escreveu errado? Vou colocar na tua tela por 30 segundos e espero vocês identificarem o que foi que ele disse, melhor dizendo, errado. O que foi que ele se expressou e que Jesus verificou um grande erro. Desde a infância, mestre. Se puderes fazer alguma coisa, então tenha compaixão e nos ajude. Onde está o erro aí? Muito bem, muito bem, muito bem. Jorge Pereira, Jairo Cruz, Christian, Idelma, Charles Danner, Jorge Pereira. Muito bem, muito bem. Se puderes. Ah, isso deve ter doído no ouvido de Jesus. Se puder. Jesus estava acostumado a ouvir, se tocar, apenas tocar. Se eu fizer isso, se apenas falar isso, sei que serei curado, será curado, será curado. Agora chega alguém e diz, se puderes. Então tenha compaixão e nos ajude.
Jesus então o criva, escreva aí, Jesus criva, criva, para saber o que está ali dentro. Crivar é dizer não, é dizer o que você não gosta de ouvir, é tirar você do conforto e te colocar no confronto. É o que eu faço em todos os programas. Escreva aí, os títulos destes vídeos graus crivam você, as capas crivam você, a descrição criva você, o conteúdo criva você, os revelares crivam você e as pessoas não entendem. Por que esse título? Por que escreveu isso? Por que disse assim? Crivo. É no crivo que a gente sabe quem é quem. Quem são. Então Jesus criva, como assim, se puderes? Você é quem precisa crer. Se você crer, então será conforme seu desejo. Quando o pai do menino viu que havia usado uma palavra errada, um termo errado, imediatamente para se salvar e não perder o mestre, tão difícil ter uma consulta, uma audiência com ele. É tão difícil chegar perto dele, aí quando chega usa o termo errado. Se desesperou, ele pensou, o mestre vai embora. Imediatamente exclamou, Senhor, me ajude a vencer a minha incredulidade. Isto é tão profundo. Tão profundo. Escreva aí e registre no seu coração para sempre. A única coisa capaz de salvar, superar a ausência da fé é a humildade. Escreva isso. Escreva isso. Escreva isso. Escreva isso. Se te falta fé, você só tem uma saída. Se humilhar, se prostrar, se ajoelhar e reconhecer a tua grande falha, que é não confiar em Deus. Este homem não foi salvo pela fé. Este homem salvou seu filho pela humildade. E a humildade é uma virtude derivada do amor. Só quem tem amor consegue ser humilde quando crivado. Jesus crivou ele. Como assim, se puderes? Muitos, quando eu digo não aqui, se revelam. Se este homem fosse do mal, ele se revelaria. Ele não se humilharia. Ele se revelaria na hora. Porque o soberbo, a pessoa do mal, ela não aceita que ela errou. A soberba não deixa, o ego não deixa. Mas ela se humilhou imediatamente e disse, Senhor, me ajuda a ter fé, a vencer o meu ego, a vencer a minha incredulidade. Revelare. As palavras revelam se acreditamos ou não. Mas, ao sermos crivados, então revelamos o que realmente está em nosso coração. Selá, a função do não e do mal é revelar o que realmente está em nosso coração.
Ai de nós, se não fosse o mal, se não fossem as trevas, porque eu não sei se vocês sabem, mas a única coisa capaz de acordar um homem poderoso é o mal. Eu assisti a série Tudors, que eu indico a vocês, embora ela seja uma série muito forte, sobre a corrupção católica, anglicana e protestante, aonde nós verificamos na série, apenas no final, que o rei Henrique da Inglaterra fez todo tipo de atrocidades e maldades, ao ponto que ele instituiu a Santa Ceia como obrigatória no reino anglo. No reino anglicano, e ali, quem não participasse da Eucaristia, da transubstanciação, da ceia, da Santa Ceia, ou fosse contra, ou falasse qualquer coisa contra, morria como herege na fogueira. Só no final da vida dele, quando aconteceu uma tragédia, quando ele chegou perto da morte, pela ferida na sua perna, é que ele foi acordar. Nós falamos no último grau que Jesus disse a Pedro: só a cruz é capaz de fazer você vencer seu ego. Só as tribulações da cruz podem fazer você cumprir a vontade de Deus, que é vencer seu ego, porque só se pode vencer o seu ego com a cruz e só se pode cumprir a vontade de Deus se você não fazer a sua vontade, e só se pode deixar de fazer a sua vontade se você vencer seu ego. O que este homem fez aqui foi colocar o ego dele debaixo dos pés. Quantos que vocês viram naquela máxima proverbial que eu disse: quem não conhece terá que reconhecer? Você prefere conhecer a verdade ou ter que sofrer para reconhecer? É por isso, minha gente, que muitos não entendem a grande importância da dor, do sofrimento, do desprezo. É o desprezo que te colocará no céu. Só o desprezo, a dor e o sofrimento é que te salvarão. Só eles são capazes de fazer em você vencer seu mal, seu diabo. E mais do que isso, todas as angústias e a morte de 66,6% de toda a humanidade, nos últimos 1260 dias da humanidade, só a morte, só o sofrimento, a dor, as tragédias serão capazes de fazer o mundo acordar. Ninguém ouve. Como eu canto naquela canção que eu fiz, Vem Grande Tribulação, Jairo, eu falo e você não ouve, eu ajunto e você espalha, eu te chamo e você não vem. Não adianta. Não adianta. Pode falar, pode fazer o que quiser, não vai adiantar. Só a dor, só o sofrimento pode fazer você acordar. É o mal. É o peso do não, é o peso do crivo, é o contrapeso, é a contrabalança. Sabe o que é contrapeso? Olha para cá. Aqui embaixo estarão Elias, Moisés e o anticristo. Mas virá dos céus Jesus, quando Elias e Moisés forem chamados por uma nuvem. Este é o símbolo da volta de Jesus também. Bem em Israel, na bandeira de Israel, em Jerusalém, o bem e o mal se encontrando, Jesus assoprando com a sua boca e destruindo o anticristo, o encontro, o grande encontro. E é aqui também
que está todo o mistério do contrapeso. Ai de nós se nós não tivermos um delta inferior, um mal, um não, um crivo, uma tragédia na nossa vida. Este homem não foi atendido porque falou as palavras certas, porque teve fé, mas porque ao se humilhar diante do Cristo, revelou que o reconhecia e então seu desejo era pleno. Então Jesus expulsou o espírito maligno daquele homem, daquele menino. O espírito gritou, agitou violentamente o corpo do menino e saiu. O menino, depois de convulsionar, de rolar no chão, agora estava como morto. E olha o que os Bíblias disseram. Ele morreu. É tudo que os Bíblias sempre quiseram. Um pecado, um erro. É tudo que eles sabem fazer, que eles foram ensinados. Procurar erro na vida das pessoas. Os Bíblias só sabem fazer isso. Procurar erro na vida das pessoas. Escreva aí. Os Bíblias só sabem procurar erro na vida das pessoas. Se você procura erro na vida das pessoas, tem sistema aí dentro. Você precisa ser purificado. Você ainda não está liberto. Ele morreu. É o que eles queriam. Mas Jesus se abaixou, pegou na mão do menino e o levantou. Jesus chama seus discípulos num lugar isolado, como sempre fazia para assuntos internos esotéricos com S. Que ninguém soubesse onde eles estavam. E revela a eles que iria morrer pela mão dos religiosos, mas que voltaria da morte. Os discípulos não entenderam o termo ressurreição, ainda não entendiam, mas tinham vergonha de perguntar. Este é o grande problema, não é? O ego que impede de perguntar. Vergonha. Então foram para Cafarnaum. Pedro narra sobre o grande ensino de Jesus a respeito dos pequeninos, dos desprezados que já revelamos tão grandiosamente em Mateus. Mas aqui, João Marcos e Pedro registram uma fala de João, o discípulo, que Mateus não disse. Disse João: Mestre, hoje... Ei, que coisa boa! Quem de vocês lembra da Bíblia clichê, da Bíblia desconhecida? Aquele texto: quem não é por nós, é contra nós. Quem lembra aí? Como é triste. Multidões de religiosos lembrarem de uma coisa e não saberem de onde ela veio e nem o que ela significa. Hoje você saberá. Quem falou isso foi João. João se aproxima e diz: Mestre, hoje, olha o original, nós vimos um outro homem possesso com espíritos malignos. E embora nós não conseguimos expulsar, porque como dizia o Messias, eles tinham medo, que vimos em Mateus, um homem conseguiu, nós não. Ele foi até o possesso e o expulsou em seu nome. Nós vimos isso.
E quando vimos aquele homem expulsando o espírito maligno, fomos lá impedi-lo. Porque ele, não sendo um discípulo como nós, não sendo da nossa igreja, da nossa verdade, não tendo sido chamado pelo Senhor, não tem essa autorização. Você viu? Começa a entender agora? Revelare. O mestre respondeu: vocês erraram. Não impeçam mais. Não há como um homem fazer o bem em meu nome, ajudar uma pessoa possessa a se livrar da possessão, fazer o bem em meu nome, e depois, em seguida, logo depois, fazer o mal, falar mal de mim. Ou o homem é do bem ao nosso favor, ou é do mal contra nós. Dualidade. Quem entendeu aí? Isso é tão maravilhoso. Eles viram um homem que deve ter assistido Jesus fazer aquilo e pensou: se no nome dele tem poder e ele é só um e não pode socorrer a todos, eu não sou seu discípulo, mas se o nome dele tem poder e eu vi ele fazer, ele diz: olha, seja conforme o teu desejo, se você acredita, se ele fez, eu vou fazer também. Pelo menos eu estou ajudando essas pessoas possessas a serem libertas, a terem uma vida melhor. E aquele homem fazia o bem. Onde ele via alguém possesso, ele ia lá em nome de Jesus Cristo e Yahshua, na autoridade, não é a fórmula, autoridade, autorização, em nome dele. E quando os discípulos viram isso, sem instrução, sem ainda saber sobre, se aproximaram entre eles João e impediram o homem: não faça isso. Você não é discípulo dele, não foi escolhido por ele. Você não tem, portanto, autorização para usar o nome dele. Não existe aqui, portanto, como dizem por aí, fruto de um grande engano, de palavras que só repetem e nunca leram, e dizem amar a palavra de Deus, mas nunca leram. Nunca leram. Não existe aqui, portanto, grupos diferentes de discípulos, mas sim pessoas que acreditavam em Jesus e faziam o bem em seu nome. Vou explicar. Não tem nada da conjectura e desenhos, desdobramentos e consequências de interpretações equivocadas, de frases que eles só sabem repetir e nunca leem. Porque basta ler. Nem precisa ter conhecimentos originais e sinônimos. Basta ler. E são eles que mais defendem a Escritura, hein? Apressam-se em julgar. Nunca foram alunos e querem ser mestres. Então o que a gente ouve hoje, e você já deve ter visto, é que essa frase célebre, famigerada, é no sentido de que o importante é que vão. Divisões, denominações, religiões cristãs, mais templos, mais igrejas. Olha, saiu aqui a reformada, restaurada, uma nova reforma. Uma outra denominação, outro grupo, outra página, outro canal, outra pessoa. Estão fazendo outro grupo. O que é importante é que vão. O importante é que vão. Vamos andar tudo separado, cada um por si, Deus por todos. É isso que está dizendo aqui, está aqui na Bíblia. Está na Bíblia, cada um por si. O importante é falar em Jesus. É isso que está escrito aqui? De um lado,
Os discípulos não tinham autorização para impedir um homem, dizendo que ele é que não tinha autorização. Os discípulos não podiam impedir ninguém. E a autorização em seu nome para fazer o bem não é privilégio nem específica peculiar a grupo algum. Todos os homens devem fazer o bem em seu nome. Este é um ponto. O outro ponto, eles não passaram a ser discípulos, nem um grupo autorizado a ser discípulos. João continuava sendo João, Tiago continuava sendo Tiago e Pedro continuava sendo Pedro. Os discípulos aqui, daquilo que ele estava formando, excelésia, tirando eles para fora e organizando um grupo para representar o seu nome. Mas que não poderiam ter autoridade constitucional, institucional. A autoridade era orgânica para fazer o bem. E eles haviam sido santos, isto é, separados, para em seu nome serem seus, primeiro educandos e depois mestres. Mas o que não impedia que qualquer pessoa fizesse o bem em nome dele. Portanto, aqui não tem nenhuma ligação com fraturação denominacional, com fragmentarismo denominacional. Nunca use esse texto aqui para dizer, o importante é seguir a Jesus, cada um na sua interpretação. Nunca. Pedro também nos dá algumas palavras de Jesus no contexto sobre os pequeninos. Quando Jesus disse aos que não amputarem seus dogmas, tradições, para entrar no reino, como revelamos em Mateus. Os que não abandonarem suas tradições serão salgados com fogo. Olha só o original de um adendo precioso que Pedro nos dá. Aquele que não se salgar em vida e não tiver sabor, o fogo da condenação, da rehologramação, da tormenta, do tormento, da tortura irá salgá-lo. Se você não tem utilidade, se você não tem sal, sabor, então o fogo, isto é, a purificação, o estado depois da morte da rehologramação, terá a função de lhe salgar. Portanto, tenham sal em vocês mesmos, procurando a paz. A metáfora sal, a metáfora fogo, a metáfora tortura, a metáfora não sairá de lá enquanto não pagar, sempre na direção da rehologramação. Nem inferno, como o Papa esotericamente revelou, nem purgatório, nem umbral, nem inferno de Dante, nem 9 portais. Enfim, todas as religiões e denominações hoje não falam a verdade sobre o que é essa condenação, esta punição, e aí o termo purgatório. Aliás, de tudo que existe, o purgatório é o único que chega mais próximo, feito por Gregório, da interpretação do que é que Jesus está dizendo. Muito além da expressão túmulo, terra, morte da matéria. Mas a alma, a consciência, vai para um estado de punição. E sairá de lá. Aqui a metáfora é salgar, como fogo. Yohanan Moshe, Marcos capítulo 10. Jesus foi para a Judéia e para o outro lado do Jordão.
A multidão chegou até ele e, como sempre fez, começou a ensinar. É que se eu quisesse dar valor ainda mais para cada palavra, a gente ia terminar isso só em 2030. Eu estou indo equilibradamente. Mas preste atenção só nesse verso. As multidões não eram chamadas por Jesus. Elas vinham até ele organicamente. E quando elas se aglomeravam diante dos pés dele, diante dele, ele começava a ensinar. Não tinha nenhuma missa, culto, reunião marcada para algum horário. Não que isso hoje seja errado. Mas é interessante notarmos a importância de não perder de vista a organicidade. E é isso que fazemos em nossas agremiações. Não tem horário. É um ponto de partida apenas. Assim como toda lei, que é apenas um cânon. A partir daquilo, estabelecemos a organicidade. São apenas limites. A multidão estava próximo, se aglomerou. Então, se eles vieram aqui, vieram para aprender alguma coisa. Isso aqui é ainda mais excelente se você começar a observar que é isso que fazemos aqui. Quando você tira a obrigação da participação, a compulsoriedade litúrgica, você não tem que adorar a Deus, louvar a Deus, tudo isso é mentira. Em cultos, você não tem que frequentar cultos, obedecer dogmas, não. Mas quando você tira isso, essas responsabilidades religiosas, o que sobra? A verdade. E a verdade nua é a organicidade. Como eu ensinei lá no vídeo sobre trivium e quadrivium, de uma máxima filosófica. A escola, o colégio, a faculdade deveria ser alunos querendo aprender e o professor querendo ensinar. O encontro de discípulos querendo evoluir e o professor querendo ensinar. E não uma compulsoriedade de ter que ir trabalhar, ter que ir na aula, ter que ir no culto. É essas regras compulsórias que geram tradição e hipocrisia. Por isso que tudo no sistema é falso. Porque é tudo na base do tem que. É lei, é tradição. E o fundamento aqui era, eles querem ouvir. Eles não precisavam estar lá, mas eles queriam estar lá. Pedro narra então o dia em que os bíblias quiseram incriminar Jesus com a questão do divórcio. Nós já explicamos isto em Mateus. Temos também a narrativa das crianças. Pedro nos diz que Jesus pegou no colo algumas crianças. Em seguida, o jovem rico, como já revelado em Mateus. Grande finale. Jesus revela então aos discípulos o que teremos no reino se aqui desmaterializarmos por ele. Tudo que ele ensinou em 42 meses também foi desmaterialização. Revelare. É isto que está no original. Em sinônimos corretos, revelo a vocês a verdade. Tudo que vocês deixarem ou perderem por mim, ou pelo anúncio do reino, vocês receberão 100 vezes mais. Escreva aí,
100 vezes mais. Pasmem, fraters e sors, fraternos amigos, você não vai acreditar o que fizeram com esse texto na vossa Bíblia, no livro de João Marcos. Que grande acréscimo. Adulterium. Eu não sei se você sabe o que é adulterium. Adulterium significa a mesma coisa que hipocrisia, falsificação, embuste. Nós falaremos mais amanhã, no próximo grau. Este texto está adulterado em Marcos a fim de corroborar um Deus material, um Deus carnal, um Deus de prosperidade, um Deus de privilégio, um Deus de interferência, um Deus de ter, ser e poder. Veja, olha o que está aí na tua Bíblia. É de arrepiar. Essas adulterações sutis. Está assim: receberá já nesta vida 100 vezes mais, e no futuro a vida eterna. Senhores, senhoras, que abominável. Este acréscimo vai contra o que Jesus tinha acabado de dizer ao jovem rico e depois disse aos discípulos: camelo e agulha. E a verdade deste dia que nós vimos revelada em Mateus: revelare, revelare. O galardão não é posterior à salvação. Este é um dos maiores enganos de toda a teologia cristã, pelos mestres da Bíblia. O galardão é a condição da salvação na matemática de Deus. Galardão não é a posteriori, não é posterior. Galardão é a priori, é antes. Sem galardão não tem salvação. Quando você perde no reino, você ganha. Quando você é desprezado, no reino você é engrandecido. Quando você sofre confronto, no reino você receberá conforto. Portanto, se Jesus desse 100 vezes aqui, você perderia tudo ali. Que grande mentira, e está aí na tua Bíblia. Está na tua Bíblia. Um dos maiores acréscimos da Bíblia. Ele disse: receberá 100 vezes mais no meu reino, 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 reino. Este é o reino. Tudo que você perder aqui por ele, deixar de ter aqui por ele, ganhará 100 vezes mais eternamente. Preste atenção no revelare. Olhemos para trás. Grande acréscimo. Olhemos para frente agora. Tudo que você perder,
100 vezes mais é o que você vai ganhar no reino. Esta é a matemática de Deus. Que grande acréscimo, que grande mentira. Dali foram para Jerusalém. Jesus caminhava sozinho na frente. Conheça o teu Deus. E eles, os 12, atrás. Em algum momento do caminho, Jesus fala sobre sua morte para os discípulos. Então, Pedro narra que Tiago e João, e como disse Mateus, que nós já vimos, também sua mãe, tia de Jesus, pediram privilégio. Que no reino eles pudessem sentar ao lado dele, na sexta e na dextra. Nós já vimos as respostas de Jesus sobre isso em Mateus. O que cabe hoje aqui em João Marcos? Pedro nos dá um atendo. Se nem eu, disse Jesus, vim para ser servido, como podem querer cadeiras e títulos importantes? Se o Filho do Homem veio para servir, para ser desprezado e para tomar o cálice de mártir, como podem vocês, sendo meus discípulos, menores que eu, quererem cadeiras à minha direita ou à minha esquerda? Cadeiras e títulos, escreva aí, cadeiras e títulos. E aí nós temos a grande frase de Jesus que já aprendemos e aqui endosso. O mundo é assim, no sistema é assim, mas vocês não devem ser assim. Já em Jericó, temos a narração de Bartimeu. Bartimeu não era o nome dele. Bartimeu era como ele era conhecido. Como já vos ensinei, não existiam sobrenomes. As pessoas eram conhecidas pela cidade, pelos pais, pela profissão. Então Bar significa filho, e Timeu é o nome do seu pai. Filho de Timeu, que era cego e sempre estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Não tinha trabalho para ele. Ele foi curado pelo mestre, como vimos em Mateus. Mas aqui, nesse grande finale, vamos aos detalhes que Pedro nos dá. Quando Jesus ouviu o cego gritando, pediu para os discípulos o trazerem. Tragam ele aqui. Os discípulos disseram ao cego: fique feliz, se anime, filho de Timeu, pois o mestre lhe chama. Preste atenção. Ao ouvir isso, ele jogou a roupa, a capa que estava em suas mãos no chão, ao lado. Deu um salto e, de pé, saiu o mais depressa possível ao encontro de Jesus. Revelare, não há como alguém dizer que deseja algo, alguma coisa profundamente e que reconhece Jesus plenamente, se seu agir diz o contrário. A fé nele, o credere,
dar crédito. O que é crédito? Matemática de Deus. Fé é matemática. Credere, confiar, ser fiador dele. O seu agir precisa estar de acordo com suas palavras. Exige ânimo, alegria completa, força e esforço. Aguça sua audição. O relaxo, o mal feito, a preguiça, a inércia e o conforto são provas de que nossas palavras são falsas, que não existe em nós nem fé, nem esforço, porque não existe fé sem esforço. Eu vos apresento o nosso mestre Machia, Filis Dei, o próprio absoluto em matéria, Jesus Christus. Eu vos apresento Jesus, que é o santo, o enviado de Deus, e que em 42 meses disse: uma das coisas que eu não suporto e que a minha vontade será de destruir essas pessoas é a inércia, é o que enterra, é o relaxado, é o preguiçoso, é o que quer conforto, é o que não produz. Olha quando ele disse do sal: não tem sal, não tem sabor, não tem utilidade. Se não faz o bem, se não melhora a humanidade, se não faz o bem para a família, se não é alguém que onde chega traz alguma positividade, muda o ambiente onde ele está. Se você não é alguém que quando chega numa reunião, na família, na empresa, não muda as coisas, não transforma, não alquimiza, se você é visto como mais um, você não é digno do reino dele, porque ele quer apenas no reino dele aqueles que são esforçados, animados, que produzem, que são úteis, que têm sabor, que têm utilidade. Não pensem que apenas os do mal ficarão de fora. Ele deixou isso bem claro em todas as suas metáforas. Não precisa ser do mal. Aliás, segundo a parábola que ele contou do convite do rei, muitos do mal estarão lá, naquele banquete do reino, no primeiro dia do reino, do mal. Mas se tem algo que ele não suporta, é alguém que conhece a verdade e não pratica. Ai daquele que receber 6 anos de trabalho em dinheiro, um montante de 6 anos, e nada fazer. E aqui ele está dizendo, através da atitude deste homem, sem esforço, não tem fé. O que eu disse quando eu comecei o programa Lux Me Alex de hoje? Quanta hipocrisia hoje. Dizem que têm fé, dizem que estão conosco, mas o que fazem? Nada. Escute uma coisa, eu estou te apresentando o teu Criador, o meu Criador. Esta é a verdade sobre ele. Ele não suporta alguém que chega e sai e não faz nada. Ele não suporta quem não faz o bem, quem não transforma um lugar, uma família, uma casa. Aonde você for, você tem que deixar um rastro de transformação. Este cego se levantou, saltou, foi correndo na sua direção. Isso que nós não falamos agora, que ele gritava. Não existe fé sem esforço. Jesus, vendo toda aquela verdadeira fé nele, disse: vá
enxergando. Caminhe a partir de agora, me siga enxergando, pois a sua fé o curou. Quando nós chegarmos no Apocalipse, nós veremos a expressão reveladora do original do que significa tímidos. Deus não suporta covardes. Deus não suporta insípidos. Deus não suporta inertes, relaxados. Deus não suporta. E aí está um grande problema, meus queridos. Porque na cristandade toda, olha a sua volta, o que mais nós vemos são pessoas achando que já se salvaram pela graça de Jesus, que não precisam fazer nada, que galardão é condição posteriori e não priori, e que já podem descansar, e que receberão 100 vezes mais aqui na terra. Que grande engodo, que grande mentira. Deus não vai tolerar. Deus não tolera, não tolera. Boa noite e até amanhã. Hoje eu tô aqui não para te mostrar os meus resultados com meus negócios online. Eu quero te mostrar esses resultados aí, de pessoas comuns, assim como você, que aplicaram o meu método e estão vendendo todos os dias pela internet. Se você quer aprender como você pode começar o seu negócio online, trabalhando aí na sua casa, nas suas horas vagas, sem precisar de grandes investimentos, clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar como ganhar dinheiro online de verdade.